Queridos amigos e irmãos, no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático da Eslovaquia, Papa Francisco, a semana passada, no dia 13 de setembro, falou de que nós precisamos de fraternidade para promover uma integração de que há cada vez mais necessidade. Sente-se a sua urgência atualmente, no momento em que, depois de meses muito duros de pandemia, se prognostica o tão almejado recomeço econômico. Mas pode-se correr o risco de se deixar levar pela pressa e a sedução do lucro, gerando uma euforia passageira que, em vez de unir, divide. Além disso, no mundo onde todos estamos interligados, a mera recuperação econômica não é suficiente. Precisamos que a solidariedade e a fraternidade nunca desapareçam dos nossos corações, mas acompanhem sempre a estupenda autenticidade da nossa vida, que pode ser simbolizada pelo pão e pelo sal. E o Papa, falando a estas autoridades, dizia: o pão escolhido por Deus para se tornar presente entre nós é essencial. A Escritura convida a não acumular, mas a partilhá-lo. O pão de que fala o Evangelho é sempre dividido. É uma mensagem forte para a nossa vida comum. Diz-nos que a verdadeira riqueza não consiste tanto em multiplicar o que temos, como, sobretudo, em partilhá-lo equitativamente com aqueles que nos rodeiam. O pão, cuja fração evoca a fragilidade, convida-nos de forma particular a cuidar dos mais frágeis. Que ninguém, disse o Papa, seja estigmatizado ou discriminado. O olhar cristão não vê nos mais frágeis um peso ou um problema, mas irmãos e irmãs que devem ser acompanhados e defendidos. O pão partido e equitativamente partilhado recorda a importância da justiça, de dar a cada um a oportunidade para se realizar. É preciso trabalhar para construir um futuro onde as leis se apliquem equitativamente a todos, com base numa justiça que nunca se deixe comprar. E para que a justiça não fique uma ideia abstrata, mas se torne concreta com o pão, tem de se travar uma luta séria contra a corrupção, começando por promover e difundir a legalidade. Mas o pão aparece inseparavelmente ligado a um adjetivo cotidiano. Pão cotidiano. O Papa diz: o pão de cada dia é o trabalho, que ocupa a maior parte da jornada. Como sem pão não há nutrição, também sem trabalho não há dignidade. Na base de uma sociedade justa e fraterna vigora o direito de ser proporcionado a cada um o pão do trabalho, para que ninguém se sinta marginalizado e se veja constrangido a abandonar a família e a terra de origem à procura de melhor sorte. Vós sois o sal da terra. O primeiro símbolo que Jesus usa ao ensinar aos seus discípulos é o sal. Antes de mais nada, este dá sabor aos alimentos, levando a pensar naquele sabor sem o qual a vida permanece insípida. Na verdade, não bastam estruturas organizadas e eficientes para tornar boa a convivência humana. É preciso sabor, o sabor da solidariedade. E como o sal só dá sabor dissolvendo-se, também a sociedade readquire sabor através da generosidade gratuita de quem se gasta pelos outros. E falando para o jovem, o Papa disse: é bom que os jovens, em particular, sejam motivados para isto,
a fim de que se sintam protagonistas do futuro, do país e o tenham a peito, enriquecendo com seus sonhos a criatividade e a história que os precedeu. Não há renovação sem os jovens. Com frequência, porém, estes acabam iludidos por um espírito consumista que torna cinzenta a sua existência. Muitos, demasiados, arrastam-se cansados e frustrados pelo estresse dos ritmos da vida frenéticos e sem saber onde beber motivações e esperança. O ingrediente que falta é cuidar dos outros, sentir-se responsável por alguém dá sabor à vida e permite descobrir que tudo aquilo que damos, na realidade, é um dom que fazemos a nós mesmos. No tempo de Cristo, o sal, além de dar sabor, servia para conservar os alimentos, não os deixando deteriorar. Oxalá, disse o Papa, nunca permitais que os fragrantes sabores das vossas melhores tradições sejam estragadas pela superficialidade do consumo e do lucro material, e muito menos pelas colonizações ideológicas. Hoje, como então, no sal da fé não é uma resposta segundo o mundo, não reside no ardor de empreender guerras culturais, mas nas sementeiras calma e paciente do reino de Deus, a começar pelo testemunho de caridade, do amor fecundo que fecunda a vida com o Evangelho e gerando benéficos progressos. Este é o caminho. Não a luta pela conquista de espaços e relevância, mas a via indicada pelos santos, a via das bem-aventuranças. É daqui, das bem-aventuranças, que brota a visão cristã da sociedade. Entretanto, a pandemia não é, entretanto, a pandemia é a provocação do nosso tempo. Ensinou-nos como é fácil, mesmo encontrando-se em igual situação, separar-nos e cada qual pensar apenas em si mesmo. Em vez disso, recomecemos por reconhecer que somos todos frágeis e necessitados dos outros. Seja como indivíduo, seja como nação, ninguém se pode isolar. Acolhamos esta crise como um apelo a repensar os nossos estilos de vida. Não adianta culpar o passado. O que é preciso é arregaçar as mangas para construirmos juntos o futuro. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.